Só um segundinho, pessoal. Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. Para quem não me conhece, sou eu, Evandro Lima, analista do Fórum da Corretora Rico. Sejam bem-vindos a mais esse chat de fechamento, né? Que dia, hein, pessoal? Mais um dia negativo aqui do nosso carro-chefe. O mercado não gostou, principalmente aí dessa indefinição por parte da Petrobras quanto ao reajuste de combustível, né? Já não estava gostando da falta de transparência. Ainda hoje veio uma sinalização que a gente pode não ter reajuste, então realmente a gente já, no pré-mercado, já estava antecipando aí uma abertura em baixa, e de fato a Petrobras bastante correlacionada com o nosso índice Bovespa, né? Petrobras, também veio um rumor aí mais cedo, o Banco do Brasil, com a saída do seu presidente, agora à tarde veio uma nota aí desmentindo esse boato aí do mercado, mas de qualquer forma saiu essa notícia logo cedo, né? Papéis assim fortes, tem um peso forte no índice, né? E resultado disso é que a gente está com a nossa bolsa em baixa. Antes de mais nada, como é que está o retorno para vocês, pessoal? Áudio e vídeo ok? Retorno tá legal? Boa tarde, Vitor, Ziptar, Ike Batista, beleza aí, retorno parece que tá bom aí para todo mundo. Bom, vamos pegar aqui o nosso retrato do nosso carro-chefe, né? Diante de todo esse cenário aí, Petro puxando para baixo, Banco do Brasil também, papéis de peso aí, Itaú também cedendo, né? Então a gente está cedendo forte no dia de hoje, rompendo essa pequena congesção de curtíssimo prazo para baixo e já vindo testar aqui esse suporte importante, 52.480. Eu considero esse ponto aqui abaixo de 52.480 como uma região de LK. O que é LK? Para quem já participa do fórum, está acostumado com essas siglas que a gente usa, KK, LK, TA, TB, LTB e assim por diante. LK, o que a gente chama, seria levantou, cortou, seria isso daqui. O ativo subiu, deixou uma sinalização de topo e volta a cair. Então, abaixo desse ponto aqui, 52.480, eu consideraria aqui uma possibilidade de LK, levantou, cortou, onde aumentaria o risco de retomar a tendência de baixa. A partir desse ponto para baixo, eu acho que a gente deve procurar concentrar nossas operações na venda. Por enquanto, eu ainda não estou procurando operar ativos mais correlacionados com o índice. Tenho colocado aí os meus de olhos, tanto na compra quanto na venda, enquanto a gente já estava aí nessa pequena indefinição, né? Mas, por enquanto, ainda estou deixando os meus ativos, procurando concentrar em ativos menos correlacionados com o índice. Por quê? Porque a gente está muito à mercê de notícias, né? Vem uma notícia aí positiva, de repente aqui toda essa baixa aqui, por exemplo, do dia de hoje, amanhã devolve com uma alta forte, ou vice-versa. Para a gente não ficar tão à mercê dessas notícias, eu estou procurando pegar aí empresas aí que estão mais descoladas com o índice, com uma tendência um pouco mais definida, para as coisas ficarem mais fáceis. Mas de qualquer forma, perdendo aqui, se amanhã a gente tiver um novo dia de baixa, abaixo desse 52.480, eu acho que não faz mais sentido a gente continuar concentrando esforços em operações na compra. Seria interessante mesmo setar todas essas operações na venda, né? Porque vai aumentar a possibilidade do índice retomar a tendência de baixa. Das nossas operações, né? Eu tenho algumas operações na compra e na venda da carteira direcional, parece operações que foram escolhidas a dedo mesmo, né? Porque incrivelmente no dia de hoje aí, quase todas as operações que a gente iniciou entre essa semana e semana passada estão caminhando na direção correta, exceto o Gol aí que deu uma desandada, né? Mas as demais aí, só para vocês terem uma ideia, deixa eu pegar aqui a minha planilha. Vou pegar aqui das estratégias, fica mais fácil. Então aqui é o status de momento, né? Porto Seguro aqui, essa daqui ainda está segurando um pouquinho. A Embraer abriu com gap de baixa em função do pequeno prejuízo que ela apresentou, mas é um ativo que está muito bem configurado na compra. Nesse momento aqui, trabalhando na zona de lucro. Energias do Brasil, que infelizmente para muita gente acabou dando stop por conta de uma subida forte que ela deu aí ontem ou anteontem, não me lembro exatamente, e no aftermarket acabou pegando o stop de muitos, né? A recomendação que eu faço para vocês, infelizmente o stop automático, ele não funciona, quer dizer, não tem como a gente brecar ele no aftermarket. Se estiver chegando próximo do preço, né,
porque a gente trabalha apenas com pregão normal. Seria desarmar a ordem stop e abrir novamente a partir do pregão seguinte. Ainda continuo dentro da operação e hoje ela entrando no eixo aqui na direção que a gente colocou aqui, voltando a entrar na zona de lucro. A Gol, que eu comentei que ela deu uma desandada, VEG está indo muito bem, a BR Malls maravilhosamente bem, aqui a gente vai conseguir subir o stop hoje, nesse momento 6,72 de lucro, Raia Drogasil, apesar do dia negativo, também acima do ponto que a gente fez a compra, EZTEC, essa daqui foi de hoje, eu passei uma venda hoje pelo HB, com uma venda EZTEC também está começando bem o dia, Rapid 4 também passei essa venda, também está começando bem o dia, Localiza também está indo bem, né? Quer dizer, as operações que a gente iniciou hoje, ou ontem, ou no final da semana passada, graças a Deus, estão indo aí muito bem aí, apesar do dia negativo, a gente está conseguindo aí uma performance bastante boa. Hoje, infelizmente, a gente acabou levando um stop loss lá com a Petrobras, né? Era um call do André, ela tinha um bom espaço aí para repicar, mas infelizmente essa indefinição aí, pesou bastante essa parte da gasolina, acabou estopando, né? O André deu saída aqui nessa operação, infelizmente saiu no loss, né? E ele deu mais uma venda hoje também, vamos só dar uma olhadinha rapidamente só para efeito de controle, eu já pego o gráfico dessas operações, ele passou uma venda hoje com o Sul América. Nesse momento aqui ela está no 0 a 0, mas de qualquer forma também aí está propensa a se desenvolver. Então a gente está conseguindo aí passar operações aí para vocês, né? Essas operações, em sua grande maioria, tem dado bastante certo, né? E eu particularmente estou procurando aí me concentrar em ativos mais descolados com o índice Bovespa, justamente para não ficar tão à mercê aí desse noticiário. Por falar nesse monte de operações que eu mostrei para vocês, pessoal, hoje à noite quero fazer um convite aí para todos, eu nem vou me atentar muito a elas, porque a gente vai voltar nelas hoje à noite. Todos os meses, vocês já devem saber que eu tenho o quê? Essas operações que eu passo, elas entram aqui na minha carteira gráfica direcional. O acesso fica aqui, análise de mercado, carteira gráfica direcional. Que, independentemente do que está acontecendo com o IBOV, né, a carteira está indo de vento em popa. Nesse momento, isso aqui é posição de ontem. A gente está em operações fechadas com um pouco mais de 14 mil reais de lucro bruto, né? Como ela trabalha com capital teórico de 100 mil reais, isso dá aproximadamente 14% de lucro bruto. Então ela está indo bastante bem. E a gente vai ter uma palestra hoje à noite, justamente, tem todos os meses, né, para falar sobre essa carteira gráfica direcional, como é que ela está se comportando, quais são as expectativas futuras, para quem que se destina e principalmente como que ela funciona. Então convido todos aí para participar, bastante simples, né? Basta vocês entrarem aqui dentro da guia Aprenda, palestras online, ainda dá tempo de se inscrever, aí vem aqui, tem aqui a relação das palestras aí que a gente faz aí todos os meses, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom, aí vocês vão localizar aqui carteira gráfica direcional, clica aqui no link e só fazer a sua inscrição gratuita, 8 da noite a gente está lá para falar dessa palestra, e aí eu vou aproveitar também e falar dessas operações todas, né? Queria mais passar esse panorama geral do mercado, e para a gente não perder muito tempo aqui, porque tem várias operações que a gente entrou hoje, eu já vou agora, a partir desse momento, me concentrar aí nos pedidos de vocês, né, e tentar aí analisá-los aí na maior parte. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui lá em cima. O IBOV, já comentei o que esperar dele, se perder 52.480, venda. Próximo pedido da Petro, eu já vou emendar, não só falar da Petro, como falar da Vale 5 também, que são ativos que têm um peso bastante grande no índice, né? Então vamos falar desses dois. Bom, a Petro, né, nesse momento aqui, ela está até reagindo um pouquinho, né? 14,08, mas ela chegou a testar esse suporte de 13,76, pode até ser que ela tente fazer algum repique. Se repicar entre 13,76 e 15,28, a gente não tem tendência. Seria o quê? Seria uma congestão, né, de curtíssimo prazo. Eu prefiro, a princípio, não operar ativos em congestão. Então, se for tentar alguma coisa em compra, eventualmente, até acreditando numa reversão aqui de curto prazo para alta, colocar um start aqui acima de 15,28. Por enquanto, o que está predominando na Petro
tendência de baixa, e se perder esses 13,76, volta a ceder novamente, né? Daria um novo start na venda, com stop acima de 15,28, e aí a gente teria que traçar o próximo objetivo de baixa. De qualquer forma, se repicar, nada a fazer por enquanto estiver abaixo de 15,28. Então, se quiser tentar alguma operação na compra, esperar romper os 15,28. Vale 5 também, que é outro ativo forte, né? Por 2 pregões seguidos aqui, ela testa esse suporte importante 20,31, deixa um fundo. Não confirmou esse sinal de fundo de ontem, hoje novamente voltou a testar esse suporte, recupera, está deixando aqui um segundo martelo, é uma nova tentativa de fundo. Também, por enquanto, não me animo com compra. Desculpe, pessoal. Não me animo com compra em Vale. Situação muito parecida com Petro. Para tentar alguma coisa na compra com Vale, somente acima de 21,55. Por enquanto, atenção nesse suporte de 20,31. Abaixo dele, retoma a tendência de baixa e start para venda. Então, Petrobras e Vale 5 realmente estão em situações bastante perigosas, né? Próximos de suportes importantes. E esses suportes, se forem perdidos, significa a retomada da tendência de baixa. Se for pensar em compra, tanto com Petro quanto com Vale, somente rompendo as respectivas resistências aí para sair dessa congestão de curtíssimo prazo. Bom, o que mais que a gente tem aqui? Vamos lá. Parabéns, Iptar, aqui. Estou vendo que você conseguiu fazer boas operações com o Mini hoje. Parabéns aí pelas operações. Ike Batista, Embraer e VEG. Estão lá na nossa carteira, vamos lá falar sobre a Embraer. Já fiz um pequeno comentário que ela abriu lá embaixo com gap de baixa, né? Mas como é um ativo que ele está bastante forte aqui graficamente, ela reagiu forte, nesse momento está acima do nosso ponto de entrada. Agora, para quem está de fora nesse ativo, né, colocaria um start acima desses 24,43. É a última resistência que ela tem, acima disso o céu é o limite para ela, retoma a tendência de alta, né? Apesar da pequena perda de força nesse momento aqui no gráfico, ela continua bem armada aqui para continuar a se desenvolver, romper essa resistência e retomar a tendência de alta. Por enquanto eu estou com stop aqui abaixo de 22,49. E permaneço com foco aqui, objetivo em R$ 27,00. VEG3. Também um ativo que está lá na carteira direcional. Já rompeu o topo histórico, está indo muito bem, está perdendo um pouquinho de força agora no final, mas também nada a preocupar. Ela já rompeu essa resistência aqui de 29,74, segue com expectativa de começar a se desenvolver. É claro que esse candle aqui que ela está deixando nesse momento, deixa até uma pequena possibilidade de topo, podendo fazer algum tipo de correção. Se eventualmente corrigir, expectativa de correção até esses R$ 29,00 aqui, onde a gente tem esse suporte mais relevante e onde passa também a minha média móvel de 21 períodos. Eu estou com o stop um pouco mais abaixo desse suporte 22,27, mesmo que ela corrija um pouquinho, não preocupa. Está firme em tendência de alta, vamos ver como é que ela reage a partir de amanhã. Perdeu um pouquinho de força agora no final, mas continua acima desses 29,74. O que mais que a gente tem? Davis está perguntando perspectiva de não aumento da gasolina. Pois é, perspectiva é justamente essa. O mercado não gostou, né? Já não estava gostando ali dessa caixa preta, no caso, dessa falta de transparência em definição de como seria a política de reajuste de combustível, e além de não ter a definição dessa política de reajuste, o Conselho de Administração da Petro hoje recomendou, por enquanto, não ter aumento no preço de combustível. E o resultado foi esse. A Petro está cedendo, o mercado não gostou dessa determinação. Banco do Brasil, se ele pode voltar a 38? Olha, Banco do Brasil agora ele ficou em situação complicada. Por quê? Porque ele está confirmando o topo e graficamente ele está em tendência de baixa. Quer dizer, essa queda de hoje, ela sinalizou aí uma operação de venda com o Banco do Brasil. Então, nesse momento, está mais para retomar a tendência de baixa, podendo eventualmente buscar esse suporte de 21,31 do que voltar a subir. Realmente, nesse momento, não dá para a gente pensar... deixa eu só confirmar se é Banco do Brasil mesmo a pergunta.
Exatamente. Não dá para a gente pensar na Banco do Brasil nesse patamar de R$ 38. Ele está confirmando o topo hoje e está deixando a possibilidade de retomar a tendência de baixa. Como eu faço para investir na carteira direcional? Davis, é bastante simples, mas de qualquer forma convido você para participar hoje à noite. Mas como que ela funciona? Todas as minhas entradas que eu faço, eu trabalho com capital teórico, vamos voltar aqui para ela, com capital teórico de R$100 mil. Se você tem um capital menor, digamos R$10 mil, por exemplo, você vai fazer uma alocação proporcional na quantidade que eu coloco de papéis, eventualmente podendo entrar no mercado fracionário. Então, todas as minhas entradas que entram aqui na carteira, elas são starts desse fique de olho. Então, todas as operações que eu visualizo uma possibilidade de compra ou de venda, eu coloco esse de olho, faço a divulgação através daquele call, que é um relatório que eu preparo todos os dias, então no call já saem os de olhos que eu visualizei no último pregão. Depois, ao longo da sessão, se eu enxergo algum ativo que está começando a se movimentar de forma interessante, eu posso acrescentar algum de olho a mais, né? Hoje, por exemplo, não estava na relação a venda com Localize, então eu passei logo cedo através do fórum e depois atualizei aqui na página da carteira direcional. Então, pelo fórum, você vai ter sempre essa informação em primeira mão. E se você não participar do fórum, você pode também acompanhar pela página da carteira direcional ao longo do dia, verificar como que estão, quais os ativos que eu estou de olho. A ideia de colocar esses pontos de entrada antes é para que vocês consigam se programar com antecedência. Então, em função do gerenciamento de risco que eu assumo para esse capital de R$100 mil, eu já tenho aqui as quantidades máximas que eu posso adquirir desse ou daquele papel. Então, para você seguir a carteira direcional, basta você pegar essas indicações que a gente passa através desse fique de olho, né? E em função do seu capital, você fazer a alocação proporcional. Continuando. Os calls hoje foram todos de venda? Foram todos de venda, justamente eram as operações aí que eu já estava mais ou menos de olho, não consegui identificar nenhuma boa compra, né? Então realmente já está mais ou menos alinhado com a direção que o mercado está querendo seguir. PEMAN 3, sufoco aqui comprado. Então vamos lá, PEMAN. Bom, parabéns aí inicialmente pela compra, Sufoco. Espero que você tenha entrado exatamente nesse rompimento desse W, né? Ou pelo menos aqui nesse ponto. De qualquer forma, para PEMAN, permaneço com o objetivo de alta aqui em R$3. Por que R$3? Essa média móvel azul que eu tenho aqui é a minha média móvel de 200 períodos, que eu considero ela como um divisor de longo prazo. Então, ela deve funcionar também como resistência. Então, por enquanto, manter o stop gain em R$3 e o stop loss, ou você adota aquela regra de 3% do André, ou a minha de 2,5%, pegando o preço de fechamento, dividido por 1,03 ou 1,025, ou vai ajustando abaixo da mínima de cada candle do diário, do atual ou do anterior. Nesse momento também, graficamente, se você quiser, você pode deixar um stop também abaixo da mínima de hoje, e até, se quiser também, nem programa esse gain. Vai levando o stop para cima, carregando esse ativo até onde der. E para quem está de fora, nada a fazer com ele, por quê? Porque ele já está bastante esticado, tem que aguardar uma correção para tentar uma nova entrada. Então, por enquanto, segue aí maravilhosamente bem, aí com forte viés de alta, né? E eu sigo focado com esse objetivo de alta em R$3. O que mais? O Davis está perguntando se tem como investir na forma de fundo de investimento. Infelizmente não tem, Davis, porque a carteira, na realidade, é mais um produto, assim como o Roberto Indec. Ele prepara também a carteira 8+, e dividendos 8+, são apenas sugestões de papéis, né, para vocês fazerem a alocação. O meu propósito da carteira direcional é o quê? É acumular caixa e geração de lucro. Mas ela não é um fundo de investimento. Então, infelizmente, não tem como a gente fazer transformar essa carteira num fundo. Quem sabe mais para frente, até dependendo aí como ela performar, pode até ser que essa ideia evolua mais para frente, ela até acabe virando algum fundo. Mas por enquanto ela é apenas mais uma sugestão, né,
para quem quiser aderir, seguir aí aqueles fiques de olho. O que mais que a gente tem? Uzi Minas. Pois é, Uzi Minas me escapou hoje. Se eu tivesse visto ela mais cedo, talvez até teria feito uma entrada com ela na venda. Mas de qualquer forma, Uzi Minas está confirmando o topo hoje, confirmando o topo em 5,92, já é um ativo que está em tendência de baixa e dá para tentar uma venda pensando aqui um pouquinho abaixo do suporte 5,19, alvo R$ 5,00, o stop loss 5,93. Então está confirmando o topo hoje, gera expectativa de retomar a tendência de baixa. E a outra foi a que ele perguntou, Uzi Minas e BR Malls. Bom, essa está se desenvolvendo maravilhosamente bem no dia de hoje, foi uma venda que a gente fez ontem, né? Tá até aqui a flechinha do ponto que a gente entrou, foi quando ela perdeu esse suporte de 18,35. Eu estou trabalhando com stop gain nesse suporte de 15,81, que é o último fundo dela. Então está se desenvolvendo bem. Infelizmente, quem não entrou ontem para entrar hoje, ela já começa a ficar cara, né? Então não dá para entrar nesse ponto, né? E para quem está dentro aí, parabéns aí, hoje a gente já deve subir o stop lá para melhorar um pouco mais o lucro, né? Então essa operação a gente não perde mais dinheiro. O que mais que a gente tem? Então, BR Malls, acabei de comentar, não dá para entrar mais, já esticou demais. Agora a Uzi Minas sim, Uzi Minas está num ponto interessante para entrar, acredito que seja viável a venda no ponto exatamente que ela está. Gafisa vender. Perfeito, Gafisa. Ela tem aqui um suporte. Aqui em 2,38. Nesse momento ela está perdendo esse suporte. Então, tecnicamente, já até está viável uma venda nesse momento, porém, operações na venda a gente só consegue também alugar papéis até as 4 da tarde. Então não vai dar para vender essa Gafisa hoje. Mas a partir de amanhã, perdendo aqui a mínima de hoje, dá para iniciar uma venda. Objetivo. Dá para a gente pensar alguma coisa por volta de R$ 2,00. Por que eu estou visualizando R$ 2,00? Se eu pegar esse movimento aqui, desse topo, R$13,14 até R$2,38. Estou pegando isso daqui no visual, pessoal. Então seria R$2,00, seria um alvo direcional. Mas só para vocês entenderem. Se eu pegar esse movimento daqui para cá e replicar ele aqui para o lado direito, a gente vai chegar no objetivo de baixa por volta de R$2,00. Então pode valer um start na venda abaixo da mínima de hoje. Para melhorar um pouco a relação risco-ganho, objetivo R$2,00. Ao invés de deixar o stop em 2,75, 1 centavo acima desse último topo, poderia deixar talvez ou acima da máxima de hoje ou acima da máxima de ontem, para viabilizar um pouquinho mais, melhorar um pouco a relação risco-ganho. De qualquer forma, o gain é R$2,00 e sim, a partir de amanhã ela pode dar uma entrada na venda. O que mais que a gente tem? Embraer, já comentei. Suzano, se ainda tem espaço para comprar novamente. SUS B5, também um ativo que está lá na carteira direcional, também está indo bem. Sigo com o objetivo aqui em 11,50. O único cuidado que tem que ter com o Suzano é verificar aí a relação risco-ganho, como é que ela está nesse momento. O stop gráfico principal permanece aqui abaixo de 9,72, né, seria 9,71. Com stop nesse ponto fica inviável a operação, porque o risco fica menor que o retorno potencial, mas de repente você pode tentar aí arriscar um stop mais curto, abaixo da mínima, dia 3, acho que foi segunda-feira, abaixo da mínima de segunda-feira, abaixo de 10,11, deixar um stop em 10,10, ou mesmo nos R$10, para ter alguma folga aí, caso ela venha corrigir. Então, acredito que se deixar um stop nesse nível, talvez a relação risco-ganho fique pelo menos acima de 1 para 1, e aí pode compensar. De qualquer forma, graficamente, ela está bonita aqui, tentando ganhar força na tendência de alta, e não necessariamente ela
vai parar nesses 11,50. De repente pode até avançar um pouco mais. Como eu estou trabalhando com trade, né, chegando nos 11,50, espero que ela bata lá, eu vou encerrar minha operação, porque eu tenho que manter a disciplina. Sair ou no objetivo, ou no stop loss, no ponto que ele estiver, né, se a gente já tiver com ele no lucro. Mas manter a disciplina é fundamental. Que mais que a gente tem? Embraer Suzano já foi. Petro e Vale, já comentei. Se você entrou um pouquinho depois, Amaro, não se preocupa, porque todos esses chats aqui eles são gravados, vão lá para o YouTube. Deixa eu passar aqui o meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima, e eu faço a divulgação sempre via Twitter, @Lima_Evandro. Então, assim que terminar aqui, eu vou fazer o upload lá para o Twitter, né? Foi um dos primeiros ativos que eu passei, então já tem análise dos dois lá. E de qualquer forma, também naquele call diário que eu preparo, sempre tem as análises de BVMF, Banco Itaú, PDG, Petrobras, Usiminas e Vale. Seguindo agora, Raia Drogasil, também é outra que está indo bem, vamos ver como é que ela fechou, estava indo bem, né? Leilão de fechamento, ela perdeu um pouquinho de força, voltou novamente aqui nos R$23. Bom, nesse momento aqui a gente está no 0 a 0, mas pelo menos ela já começa a tentar trabalhar aqui na parte de cima dessa resistência de R$23. Eu sigo com o objetivo de alta nela em R$26, meu stop está abaixo de 21,61. Perdeu um pouquinho de força agora no final, né? Mas de qualquer forma segue com expectativa de começar a se desenvolver e lá buscar os R$26 é o que a gente espera. Fibra, bom, foi o destaque positivo do dia, inclusive eu já vou mencioná-la lá no call de amanhã, né? Ela está consolidando o rompimento dessa resistência importante de 30,60, ganhando força na tendência de alta. Agora é um ativo para quem está dentro, maravilhoso aí, parabéns aí, tentar aí defender o lucro, aí tentar pegar pelo menos aquela regra de 3% do André, preço de fechamento dividido por 1,03. Agora, para quem está de fora, não dá para entrar na fibra por enquanto, tem que aguardar uma correção, porque ela começa a ficar esticada, né? Começa a se afastar das médias, então uma compra nesse ponto, quer dizer, ela pode estar mais perto de fazer topo do que novas altas fortes. Então quem está dentro, parabéns, vai subindo o stop, quem está de fora, infelizmente aguardar uma correção, né, para tentar uma entrada. Então por enquanto não dá para entrar nesse ativo, porque não tem gerenciamento de risco. Se a gente fosse colocar um stop aí, ele teria que ficar alguma coisa por volta desses 27,50, quer dizer, um stop extremamente distante do ponto que ela está. Então, aguardar uma correção aí para tentar uma entrada mais para frente. Quem mais aqui? Suzano, acabei de comentar. BB Seguridade, o Erlon está perguntando. Então, vamos lá. BB SE3. BB Seguridade, confirmando o topo no dia de hoje. Deixa eu dar uma arrumada aqui em alguns pontos desse meu gráfico, que ele já está um pouquinho desatualizado. Deixa eu tirar essa LTB. Bom, BB Seguridade até tentou aqui reverter tendência de baixa para alta, mas para que revertesse, desfizesse pelo menos a tendência de baixa, teria que romper essa resistência de 33,24. Não conseguiu romper. Vai voltar tudo? Não necessariamente. Por quê? Eu estou vendo aqui uma condição bastante favorável para BB Seguridade, apesar dessa confirmação de topo do dia de hoje, que seria o seguinte. A gente tem aqui um primeiro recuo, onde ela formou esse fundo em 29,81, voltou a subir. Depois um segundo recuo em 27,98, voltou a subir no mesmo ponto. Quer dizer, BB Seguridade, ela nesse momento confirma topo, começa a ceder, mas se ela conseguir deixar um fundo nesse ponto aqui e começar a subir, gera uma possibilidade de reversão de tendência de baixa para alta. Então, por enquanto, se for na venda, eu me concentraria aqui no alvo de curtíssimo prazo em 29,81 e ficar bastante atento nessa região. De repente, se ela começar a subir, ela pode formar o que a gente chama de ombro, cabeça, ombro invertido e mandar tudo para cima, reverter essa tendência de baixa para alta. Então, ficar bastante atento aí nessa correção, né? Não apostaria nesse momento em retomada da tendência de baixa e sim me concentraria nesse suporte 29,81, que é um ponto bastante importante.
Vamos lá. O Hélio está falando, Evandro, na hora que eu vou efetuar, seguir a estratégia, os números ficam zerados. Bom, acredito que você deva estar se referindo, Hélio, nessa parte aqui, que a gente tem uma seção nova ali, por enquanto, apenas as operações do André, alvo programado. Precisaria aí, no caso, checar com o pessoal do atendimento se está com algum problema no participar. E uma outra condição seria operações na compra, a gente tem aquele operando com você. Normalmente, eu seguir a estratégia, ele já aparece os parâmetros normais para você seguir. Eventualmente, eu já verifiquei uma ou outra situação que ele pode aparecer como situação zerado. Não é comum, precisa checar quando isso acontecer lá com o pessoal do atendimento, o que se refere. O normal, sim, é aparecer aqueles pontos pré-definidos do gain e do loss, né? Para que você possa entrar. Então, isso daí teria que checar lá com o pessoal do atendimento. O que mais que a gente tem? Marco Polo, se está bom para entrar na compra. Pomo 4, vamos lá. Não. Marco Polo está numa situação bastante complicada aqui. Praticamente nem tendência definida ela tem. Se a gente for olhar ela aqui no médio prazo, ela está dentro de uma gigantesca congestão aqui entre 3,70 até aproximadamente aí quase 4,70, né? Por enquanto está um pouco complicado fazer uma compra com ela. Eventualmente, se você quiser tentar alguma coisa na compra, dá para a gente traçar aqui uma linha de tendência de baixa por esses topos principais, né? Começando por esse daqui e pegando esse último topo. De repente, aqui, quem sabe, acima de 4,50 já dá para pensar numa compra. Agora eu refinaria ainda um pouquinho mais. Logo acima de 4,50 a gente vai ter essa resistência aqui em 4,56. Ou seja, para tentar uma compra com Marco Polo, eu só compraria acima de 4,56. E aí nesse ponto vai ter que verificar se a gente consegue um stop viável, né? E tentar traçar alguma estratégia com ela para compra. Por enquanto, não está num bom momento para compra, ela está abaixo da média móvel de 200 períodos, que é um divisor de longo prazo. Nas últimas vezes que ela chegou nela aqui, chegou nesse ponto, voltou, chegou novamente, voltou. Então, essa média móvel tem servido como resistência. Então, esperaria um pouquinho mais, quem sabe acima de 4,56, dê para pensar em compra com Marco Polo. Hydrogás já foi. BR Insurance, qual a tendência? BR Insurance está tentando retomar a tendência de baixa. Isso daqui é um estudo antigo que eu fiz um tempo atrás, depois acabei abandonando, deixando ela um pouquinho de lado. Mas, de qualquer forma, ela formou aqui uma pequena congestão de curtíssimo prazo, mais ou menos aqui com eixo em 7,25, de repente abaixo de 7,25 pode valer a pena uma venda, objetivo 5,68, de repente essa daqui pode até entrar nos meus de olhos para amanhã, com stop ou acima aqui de 7,97, né? Ou eventualmente, se quiser ser muito rigoroso aqui, deixar nivelado aí com essa congestão, acima de 7,79. Eu acho o stop mais razoável acima de 7,97, 7,98. Então, de repente, pode dar um start na venda abaixo de 7,25, objetivo 5,68, o stop loss 7,98. Tendência abaixo de 7,25, retoma a tendência de baixa. Davis, para operar índice, o único requisito que tem é a mesma coisa como operar ações, só que você tem que fazer um depósito em margem, dependendo aí do que você quiser operar, mini índice, índice cheio, dólar, mini dólar, etc., tem uma margem específica. Você tem que depositar essa margem, por quê? Porque o índice ele trabalha com ajuste diário, ou seja, todo final do pregão, né, se você está levando uma posição para o pregão seguinte, é feito um ajuste entre compradores e vendedores. Então você tem que ter essa margem para poder fazer o acerto entre as contrapartes. Dá uma ligadinha no pessoal do atendimento, que eles podem te passar mais informações sobre as margens. Ou me procura amanhã no fórum também, que eu posso também te passar alguma coisa a mais sobre o mínimo. Mas, de modo geral, tirando esse detalhe das margens, você opera da mesma forma, tanto na compra quanto na venda. Aliás, para a venda do mini índice, como ele trabalha com
com ajuste diário, não precisa alugar. Bom, e para fechar, pessoal, vamos falar agora sobre a PDG, PDGR3, também viés negativo, né? E também a PDG, nesse momento aqui, ela também tem uma possibilidade também de fazer uma figura de reversão de baixa para alta, ombro, cabeça, ombro invertido. Nesse momento, viés é de baixa, porém, se ela conseguir formar um fundo em 1,01 aqui e voltar a subir, sinaliza a compra, e aí provavelmente até eu vou querer entrar comprado nesse ativo. Por quê? Porque vai sinalizar uma bela possibilidade de reversão de tendência de baixa para alta, com eixo aqui aproximadamente R$ 1,27, R$ 1,30. E aí, se a gente conseguir pegar essa compra aqui embaixo, aí na confirmação de fundo, ela vai ter um alvo aqui provavelmente muito atrativo, talvez por volta de R$ 1,40, R$ 1,50. Então, ficar bastante atento aqui nessa região de R$1. Se conseguir formar fundo aqui, abre possibilidade de reverter tendência de baixa para alta. Bom, pessoal, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês nesse chat de hoje. Daqui a pouco faço o upload lá para o YouTube, para quem entrou um pouquinho depois, para que vocês possam rever. E convido mais uma vez para vocês participarem hoje à noite da nossa palestra mensal sobre a carteira direcional. Valeu, pessoal. Brigadão. Um abraço a todos. Até a próxima.